Muito boa noite, meus amigos da nossa programação, do nosso Facebook ao vivo, e também aos meus amigos da minha página no YouTube, e a todos que estão assistindo essa transmissão. Vamos falar com respeito a 3 coisas que nos levam até Deus: a oração, o clamor e também uma conversa com Deus. Sabemos que a oração, ela é uma das principais formas de desenvolver uma intimidade com Deus. Quando a partir do momento que você passa a dedicar a sua vida em oração com Deus, você passa a ter uma intimidade com Ele. Quantas das vezes hoje as pessoas estão sofrendo, estão aí nesse mundo sofrendo, não conseguem resolver suas vidas, por não dobrarem os seus joelhos a uma oração. Muitas dessas pessoas, elas não fazem oração, a maioria, religiosas até, eles preferem fazer rezas. Sabemos que rezas é algo mais religioso, né? É algo mais, podemos dizer assim, é coisa repetitivo, né? E quando se trata de uma reza religiosa, e muitas das vezes é direcionado a outros deuses, não é totalmente direcionado ao único ser que é o Senhor Jesus. Então a oração que eu quero apresentar para vocês, ela tem que ser ter uma intimidade com Deus. O que nos leva a ter uma vida com Deus são através das orações. Nós temos vários exemplos na Bíblia com que as pessoas que se dedicaram às suas orações. E também tem aqueles momentos que a gente deixa uma oração de lado, passa a fazer um clamor a Deus. Isso daí também eu vou explicar na sequência com relação ao clamor. E depois ainda eu vou falar a diferença de um clamor com a oração de uma conversa com Deus. Lembrando que tudo se resume numa única coisa: oração. A Bíblia diz bem assim, no livro de João, capítulo 14, no versículo 13 e 14, ele diz bem assim: e tudo quanto perdides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então a gente vê aqui na Bíblia que o próprio Senhor Jesus falou que tudo que você pedir no meu nome, você vai receber. Para que o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, seja glorificado por causa do nome do Senhor Jesus. Então aqui a Bíblia fala, o Jesus não fala que em tudo que você pedir no nome do Santo A, no nome do Santo B. Não, é tudo no nome do Senhor Jesus. Então a partir do momento que você tem algo para resolver, um problema, alguma situação, algum problema, alguma doença, alguma coisa que está afligindo a sua vida, quando você dobrar os seus joelhos, a Bíblia fala que o Senhor já sabe do que nós vamos falar. Então, quando você dobrar os seus joelhos, o que vai acontecer? Ali você entra na presença de Deus. E através da sua oração, que é uma oração sincera, que é uma oração que vem lá do fundo do seu coração, e quando você entra, apresenta a sua causa a Deus através da oração, usando o nome do Senhor Jesus, com certeza, meu amigo, minha amiga, você será respondido. Você vê que a oração, ela é importante na vida do ser humano. Nós não podemos ser uma pessoa que só devemos lembrar de Deus em coisas diferentes, por exemplo, em pontos facultativos, essas coisas, não. Um homem, uma mulher de oração, há um ditado que diz que um homem de joelhos dobrado em oração, ele é muito mais grande que um exército inteiro. Porque quando um homem está em oração, quando uma pessoa se curva diante de Deus através da sua oração, ele está com o corpo de joelho, ele está com o corpo ali encurvado, está de joelhos, mas em espírito ele está de pé.
Porque ele está apresentando a sua vida a Deus. Ele está apresentando as suas orações a Deus, a um ser supremo, a um todo-poderoso, ao Criador do céu e da terra. E ele está ciente que através da oração que ele está fazendo, Deus vai lhe responder. É essa fé que você tem que colocar nas suas orações. Talvez você seja uma pessoa que diz assim, mas eu não sou pessoa de fazer orações. Você deveria ser uma pessoa de fazer orações, mas eu sou uma pessoa pecadora. Deus não vai ouvir as minhas orações. Deus vai ouvir a sua oração, sim. Eu posso depois provar aqui na Bíblia para você que Deus ouve todas as nossas orações. A partir do momento que você entra na presença de Deus, Deus já está com os seus ouvidos atentos às nossas orações. Por isso que lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, é uma passagem muito bacana, que diz bem assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então você vê que Paulo está ensinando aqui aquele povo em Romanos que você tem que perseverar nas suas orações. Independente de que você fez uma oração, ainda não foi correspondido, que você acha que está sendo demorado, e daí de repente vem um desânimo e você acaba dizendo, Deus não me ouve, Deus não me entende, Deus não quer ouvir as minhas orações. Não pense dessa forma. Não. Aqui fala que devemos perseverar nas orações. Meu amigo, minha amiga, há certas orações que a gente faz que Deus vai abençoar conforme a medida que for. Por exemplo, você pode... Vou dar um exemplo assim. Digamos que você vai lá, dobra os joelhos e fala com Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe para que o Senhor possa me dar um carro para mim. Eu quero um carro, quero ter condições para me comprar um carro. Com certeza nessa oração você usou o nome do Senhor Jesus e com certeza Deus já estendeu a mão e já te abençoou. É só você alcançar a bênção. Mas tem uma outra coisa. Será que esse carro que você pediu na oração e Deus vai te abençoar, será que você tirou a carteira de habilitação para isso? Será que você está apto para dirigir? Será que você tem condições até mesmo de dirigir esse carro? Certo? Aí quando Deus vê que você não está com essa condição, significa que a sua bênção você já recebeu. Só que você vai ser preparado para receber essa bênção. Então tem muitas orações, inclusive as minhas. Tem várias orações minhas que ainda não foram correspondidas. Mas a Bíblia nos ensina, como eu acabei de ler aqui, que nós devemos perseverar na oração. Que nós devemos continuar com as nossas orações. Que nós não devemos desmoralizar, abaixar a cabeça. Continuar com as nossas orações. Quanto mais você ora, meu amigo, mais perto de Deus você está. Quanto mais você se entrega a sua vida em orações, certo? Mais vínculo, intimidade com o Senhor você está. A oração, ela é da seguinte forma: quando a pessoa vai orar, ela já vai com um cardápio feito, não é verdade? Em orações, a gente ora por tudo. Uma oração de 10, 15 minutos, por exemplo, você está orando por você está orando pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, você está orando pelo seu emprego, pelo seu trabalho, você está orando para Deus abençoar os seus caminhos, pelo seu vizinho, você está orando pelos seus amigos. Então, na oração, há um cardápio feito na oração. Então, significa que tudo que você orar, você vai estar orando usando o nome do Senhor Jesus. E é através do nome do Senhor Jesus que nós alcançamos as nossas bênçãos. Então você pode, por exemplo, você está com um problema na saúde, é você dobrar os joelhos e orar a Deus. E a Bíblia nos ensina também que quando a gente orar, meu amigo, minha amiga, por isso que é bom uma pessoa que ela tenha o conhecimento das promessas de Deus. Por isso que amanhã, nesse mesmo horário, eu vou fazer uma transmissão com relação à fé. E nessa mesma transmissão com relação à fé, eu vou falar para você que a gente tem que ter o conhecimento da promessa de Deus.
A partir do momento que você tem a promessa, o conhecimento das promessas de Deus, através das suas orações, você sempre vai chegar e citar: Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor faria isso, 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 isso. Por exemplo, uma pessoa doente, uma pessoa está com enfermidade na sua vida, certo? Ela vai chegar e vai orar, vai dobrar o joelho, vai orar a Deus. E ela sabe que ela vai ser curada, porque ela vai chegar e falar assim: Senhor, está escrito na tua palavra que o meu Senhor Jesus, ele morreu na cruz, não somente levou os meus pecados, mas carregou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todas as maldições, foi levado sobre si. Essas dores, essa doença que está sobre meu corpo, o Senhor Jesus já carregou. Então eu oro ao Senhor, eu oro no nome dele, que eu não aceito essa doença de dentro do meu corpo. Meu amigo, minha amiga, eu tenho certeza que se você faz de coração, ciente dessa oração, que não é da boca para fora, pode ter certeza, você vai ser curado. Você vai ser curado. Você não precisa fazer barganha na igreja, você não precisa dar dízimos por causa de ser curado, você não precisa dar seu carro, dar sua casa, você não precisa fazer votos financeiros para ser curado ou para conquistar algo, não. Já diz, tudo que você pedir em meu nome, você vai receber. É o próprio Senhor Jesus que nós lemos ali no início. Lá no livro de Atos, é muito bacana isso daqui. Diz bem assim no 10:4, quer ver? Diz bem assim, olha só. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então Deus considera as nossas orações um sacrifício que sobe até Ele. É um sacrifício. Porque tem muitas pessoas hoje, tem muita gente que consegue acordar de madrugada, certo? Para se dedicar à sua oração. Porque é um sacrifício que faz. Então, quando você apresenta a sua vida em oração, é um sacrifício que você também faz diante de Deus. Então, você vê que para você receber alguma coisa, você não precisa fazer outros tipos de sacrifício, a não ser apenas através da oração. Você vê que a oração ela é muito importante na vida do ser humano. É uma intimidade que você tem com Deus. A partir do momento que você presta a orar, sabe? A Bíblia, o Daniel, por exemplo, olha só a importância da oração. Se eu citar todos aqui da Bíblia, todos eles tiveram seus livramentos, foram abençoados através de suas orações. Daniel, por exemplo. Daniel, a Bíblia fala, conta a história de Daniel, que ele era um homem que orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Então eu suponho que esses 3 vezes ao dia de oração, com certeza ele orava a Deus quando ele levantava pela manhã, né? Ele acordava, apresentava a sua vida, o seu dia a Deus, né? A segunda oração com certeza era no meio da tarde, né? Com certeza no meio da tarde, para estar ali em comunhão com Deus. E com certeza a última oração possivelmente seria antes de dormir, que provavelmente ele agradecia a Deus pelo dia que passou, né? Por algum livramento, por alguma coisa que ocorreu durante o dia de sua convivência, certo? Então você vê que a oração, Daniel ele fazia 3 tipos de oração, né? Aliás, me perdoa, ele orava 3 vezes ao dia. Ocorreu o seguinte, que naquele tempo, algumas pessoas invejosas, né, que são usadas pelo Satanás, conseguiu puxar um decreto ali do rei, para que eles conseguissem, de uma certa forma, condenar Daniel por causa da oração, porque eles sabiam, olha só o segredo, o Satanás, o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele sabe muito bem que quando uma pessoa está de joelhos em oração, é derrota total para ele.
Porque ele não vai conseguir tocar na sua vida. Ele não vai querer conseguir tocar na sua alma. Ele não vai conseguir, ele pode até tentar tocar no seu corpo, mas na sua alma jamais ele vai conseguir. Por quê? Porque você está em espírito, você está em oração, a sua vida é de oração, a sua vida é de entrega, a sua vida é totalmente baseada na base da oração. O que aconteceu? Os inimigos sabiam que o Daniel iria orar naquele horário, aí pegaram ele de surpresa, entregaram ele lá pro rei, né? Grande amigo de Daniel, ele até se entristeceu, mas ele teve que assinar o decreto, ele teve que cumprir o papel, né? Para que ninguém também não desse bola pelas suas palavras. Levou Daniel à cova dos leões. Aí, como Deus, ele ouve as nossas súplicas, como nós lemos aqui agora há pouco, como ele ouve as nossas súplicas, como Daniel era um homem perseverante nas suas orações, acredito que ele nem precisou levantar um clamor e pedir para Deus, salva-me das covas dos leões. A Bíblia fala que um anjo desceu e tapou a boca dos leões. Então você vê que Deus já estava com Daniel há muito tempo, desde que ele passou a orar. A partir do momento que você dedica a sua vida à oração, a partir do momento que você está em comunhão com Deus, através das suas orações, pode ter certeza, aonde você for, meu amigo, minha amiga, Deus vai estar ali com você. Ele está ali com você no seu trabalho, ele vai estar com você dentro da igreja, ele vai estar com você no seu carro, ou no ônibus, ou no terminal, ele vai estar junto com você no parque. Aonde você estiver, ali vai estar Deus. Por quê? Porque Deus, ele vai estar o quê? Te protegendo, cuidando de você, porque você é uma pessoa de oração. Então eu falo isso, pessoal, o que me fez me tornar o que eu sou hoje, totalmente diferente, não é pelos meus esforços, não é porque eu sou o cara, que eu sou conhecedor da Bíblia, que eu sou... Não, absolutamente não. Foram através das minhas orações. No início, no início das nossas orações, ela começa de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, você acaba ficando 10, 15, 20, 30 minutos até com Deus, através das suas orações. Então, uma intimidade com Deus é através da oração. Aí nós temos também o outro lado da oração, e ela é um pouquinho maior, que se chama clamor. Aquele momento do clamor. Há uma passagem bíblica aqui que é uma das minhas favoritas, e essa passagem está até escrita aqui, que eu mandei estampar nessa estola aqui. Essa estola eu mesmo mandei fazer, então ela está estampada, essa oração. Não é um ato religioso, certo? Mas quando eu coloco essa estola aqui, eu faço oração com isso daqui, mas não faço na minha igreja, não. Eu faço isso aqui na minha casa, em particular com Deus. Então eu mostro para Deus a esta oração que Salmos, que Davi fez, sabe? Então há um clamor que diz bem assim, ó. Eu acho muito bacana esse clamor. É o Salmos 18, certo? E eu vou ler o versículo 6. Veja só a diferença de uma oração agora para um clamor. Veja a diferença. Diz bem assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Veja que bacana essa passagem, pessoal. Na minha angústia invoquei ao Senhor. Então qual é a diferença agora do clamor com a oração? A gente vimos que a oração, você vai dobrar os seus joelhos, você conversa, você passa as suas orações, você ora por isso, ora por aquilo, certo? O clamor já é diferente. O clamor você não dobra mais os joelhos. O clamor você fica de pé diante de Deus. O clamor você olha para os céus e você fala em alto, em plenos pulmões. Você invoca a Deus.
A Bíblia, você vê que Salmo falou assim, na minha angústia. Então ele estava tão angustiado, que aquela angústia, para ele já não estava mais resolvendo a oração. Na angústia, para ele tinha que resolver da seguinte forma, num clamor. E quando você vai clamar, meu amigo, as pessoas vão se assustar. Por que as pessoas vão se assustar? Porque o clamor é diferente de oração. Oração você fala baixinho, você conversa com Deus baixinho, você vai num canto, em oculto com Deus, né? Em segredo com Deus até, né? Então ninguém precisa ouvir as suas orações. Agora o clamor não. O clamor você rasga o verbo. O clamor você abre a boca, você grita. Você não para enquanto você não sentir no coração que Deus está descendo naquele momento. O clamor que você faz, meu amigo, a Deus, é que você está necessitando de uma resposta imediata. A oração não, você planta durante as orações. Há orações que Deus te responde no dia, há oração que Deus te responde daqui 2 dias, há orações que Deus te responde daqui 1 mês. Agora o clamor, meu camarada, o clamor não, o clamor é imediato, a pessoa rasga. Então por isso que muitas das vezes, se você for uma pessoa que necessita de clamar a Deus, você vai ter que procurar um lugar reservado para você fazer esse tipo de coisa. Geralmente dentro da igreja, né? Mas geralmente algumas igrejas levantam o clamor com todo mundo ali. E às vezes eles mesmos falam, vamos levantar um clamor para tal coisa. Aí todo mundo faz o mesmo clamor. Mas há aquele clamor que é sua. Há aquele clamor da sua necessidade. Há aquele clamor que você precisa ser resolvido. Aí você vai ter que achar um lugar, né? Por exemplo, o último clamor que eu fiz a Deus, que eu estava aí com um problema numa outra igreja, eu fui obrigado a clamar a Deus. O que eu tive que fazer? Eu saí da minha casa, eu fui procurar um lugar reservado, achei um campo, um lugar, cheio de mato. Me entrei naquele mato, fiquei um pouco em silêncio, dei uma percebida se não tinha ninguém por ali e tal, e ali eu comecei a clamar a Deus. A gente clama, até tua voz ficar rouca. Você só vai conseguir parar quando você sentir que Deus desceu. E Deus desce, meu amigo. Deus desce. Ele ouve o clamor. Ele ouve. Aí, que nem Salmo Davi, na minha angústia invoquei ao Senhor. De repente você está com uma doença terminal. Você já orou. Você já foi diagnosticado. Você já foi nos médicos. Você já orou, você já fez tudo isso. Aí você fala, eu não aguento mais. Aí o que acontece? Você vai no canto, você ora, levanta o seu rosto aos céus e começa a clamar. Ó Deus, eu não aceito isso. Ó Deus, e tais. Isso é um clamor. Você rasga o seu coração. Você abra digamos assim, o seu peito, a sua alma, ela quer sair de dentro de você para chegar até o trono de Deus e clamar. É aí que vem. Por isso que, se eu pegar aqui pela Bíblia, várias passagens bíblicas também tem homens e mulheres de Deus que foram abençoados através de um clamor. Mas eu vou citar aqui algo muito importante que Deus estava falando durante a semana comigo com relação ao clamor. Veja que o povo do Egito estava que viraram escravo lá do faraó. Então era um povo de Israel, então era um povo que conhecia Deus, era um povo que vivia também na presença de Deus. Quantas orações eles não fizeram a Deus? Ó Deus, nos tira daqui. Ó Deus, o que nós vamos fazer? Ó Deus, e não sei o que, não sei o que. Então eles ficaram o quê? Orando. Só que chegou um momento aonde a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 2, 23 e 24, diz bem assim, muito bacana, olha só, pensa só. Deixa eu ver aqui no 23 e 24, né? E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Você vê que aqui não fala e oraram.
Então a Bíblia, ela separa duas coisas: oração e clamor. Jesus fez isso, sabia? Jesus, ele fez oração e clamor. Jesus, quando ele orou no jardim do Getsêmani, né? Ele ensinou o Pai Nosso através da oração. É uma oração importante, certo? Mas é apenas um ensinamento até. Mas ele também clamou. O clamor de Jesus foi lá naquela cruz do Calvário, quando ele pegou e clamou pelas pessoas: Senhor, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É um clamor pelas pessoas. E quando ele olha para o céu e fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? É um clamor totalmente diferente da oração que Jesus fez. Então, oração e clamor, elas geram num só, porém são de diferentes qualidades. Então o povo de Israel clamaram, e o seu clamor, ainda fala aqui, ó, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Então o povo estava clamando, não estava aguentando mais. Ó Deus, nós não aceitamos mais, estamos aí vivendo aí no escravo do faraó, estamos sofrendo, os nossos filhos estão morrendo. Então eles estavam o quê? Clamando. E ouviu Deus o seu gemido. Então você vê que na angústia eles invocaram a Deus. No gemido eles invocaram a Deus. Você vê que eles não desistiram. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você está com um problema e você precisa, então está na hora de você clamar. Se você está gemendo, se você está angustiado, clame a Deus, clame a Ele, que Ele vai te ouvir. Veja só: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quer dizer, Deus lembrou das alianças que foi feito lá atrás. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Então, ou seja, eles clamaram a Deus. Eles clamaram a Deus e Deus o reconheceu. Embora que Deus já estava ouvindo as orações deles. Só que eles não aguentaram mais. Eles resolveram clamar a Deus. É como em outras palavras, no clamor: se o Senhor não for comigo, eu vou morrer. Se o Senhor não for comigo, ó Deus, eu vou ser decretado a morte. Esse é tipo de clamor. E o clamor faz com que o próprio Deus se levante do trono e vai até você. Ele vai até você. Ele fez isso com vários aqui citados na Bíblia, com seus clamores. Eu já recebi muitas coisas de Deus através do clamor. Algumas coisas foi através das orações, mas das coisas que eu mais precisava, que estava me angustiando, que eu achava que não ia ter mais jeito, então eu resolvi clamar. Porque se não fosse resolvido através do clamor, aí eu poderia dizer que foi uma causa perdida. Então veja que o clamor, ela exige muito mais de você de uma oração. Ela exige fôlego, garganta, abrir em plenos pulmões. É você falar mesmo, certo? E aquele que passar por você lá e ver você clamando a Deus, ele vai se assustar. Sabe por que ele vai se assustar? Vai dizer que você é louco, que você é um débil mental, sabe por quê? Porque o clamor faz abalar a terra. O clamor faz mexer os céus. O clamor de um ser humano faz mexer, mover as mãos de Deus, faz Deus levantar do trono. Por isso que aqui eu fui um pouquinho mais para frente da Bíblia, no Êxodo 22, 23, olha só, diz bem assim também, ó. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Em outras palavras, meu amigo, minha amiga,
Se você está afligido, angustiado, por mais que você já fez algumas orações e não resolveu, resolveu sim. Mas quando você vai clamar, meu camarada, aí a bênção vem em dose dupla. A bênção, ela vem com tudo para você. A vitória é certa, através de um clamor, a vitória era totalmente certa. Para você ter uma ideia, aqui no livro de Êxodo, Deus ele fala: ouvi a aflição do meu povo. Quando Deus fala para Moisés que ele ouviu a aflição do meu povo, significa que eu ouvi o clamor do meu povo. O meu povo está sofrendo, Moisés. O meu povo está afligido, Moisés. O clamor daquele povo fez com que Deus saísse de lá, do seu trono, e se apresentasse a Moisés numa sarça ardente de fogo. Quando Moisés olhou aquela sarça pegando fogo e a sarça não se consumia, Moisés chegou: quem é? Eu sou o Senhor. Quer dizer, o próprio Deus desceu ali para conduzir a Moisés, para usar Moisés, para fazer de Moisés um grande líder para libertar aquele povo. Ele foi levar a mensagem de Deus para aquele povo. Ele foi chegar e disse para aquele povo que Deus ouviu o clamor de vocês e agora Ele me enviou para os libertar. Então isso significa, meu amigo, que a palavra de Deus é verdadeira. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar a hora, pode passar o dia, pode passar o mês, mas a palavra de Deus não vai ultrapassar. Ela permanece firme. A palavra de Deus, ela permanece realmente firme. Lá em Salmos, capítulo 50, 15, se você for ler o livro de Salmos, você vai ver no próprio livro de Salmos citações como orações e clamor. Orações e clamor. Uma é ligada com outra, mas com níveis diferentes. Aí Davi diz bem assim, veja só, Deus dá esse recado através de salmos, através do Espírito Santo, Deus dá esse recado, e esse recado é para você. Olha só: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Meu amigo, minha amiga, Deus quer ser glorificado através da sua vida. Se você fala que Deus não está respondendo as suas orações, que Ele não te atende, você está sendo enganado, porque Deus quer ser glorificado. Ele quer te livrar, Ele quer te abençoar, porque Ele sabe que você será uma pessoa abençoada, alegre, e você vai glorificar o nome dEle. Você vai glorificar o nome do Senhor. Ó, Ele mesmo fala, ó, invoca-me. Olha aqui, eu vou ler novamente. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Veja que bacana, meu amigo. Veja que como você, se você clamar a Deus de todo o seu coração, em plenos pulmões, se apresentar a Deus através do seu clamor, de gritar em plenos pulmões, se importando quem está do lado, deixar de estar, quem viu, quem deixar de ver. Você faz Deus mover coisas. Você faz Deus descer de lá do trono dele para vir de encontro com você. O clamor é um ato de desespero, podemos dizer assim. O clamor é aquele momento que você não aguenta mais. Sabe aquela pessoa, tipo assim, já imaginou se todos nós fizesse assim? Sabe aquela pessoa, deixa eu tentar explicar. Sabe aquela pessoa que ela vai aguentando desaforo, né? Não é assim? Tem aqueles que conseguem aguentar desaforo, né? Passa um tempo, fica aguentando desaforo. Vai indo, vai passando, passa um tempo, passa 2 tempos, ele vai aguentando. Sempre aguentando o desaforo daquela mesma pessoa, certo? Aí vai chegar uma hora
que, pá, aquilo ali vai explodir. E quando explode, ai daquele que ficou desaforando ele. Porque quando explode, aí ele vai partir para cima, certo? Então esse é mais ou menos dessa forma que eu quero explicar o clamor, certo? Você está angustiado, né? Você precisa de ajuda. Você não consegue mais resolver a situação. Você não sabe para que lado partir. Você não sabe em quem confiar. E aquilo ali vai, sabe? E aquele ali vai mexendo com você. Vai mexendo com você. Vai mexendo com você. Daí de repente você, pá! Você chega, você pega e grita: chega! Eu não aguento mais. Aí é a hora que você levanta as mãos, olha para o céu e clama a Deus. Clama a Deus. Aí você solta tudo que você tem que soltar. Você libera tudo, aquelas energias, tudo aquelas coisas que ficou lá dentro, no teu peito, explodindo dentro do teu peito. Você aguentou tanta coisa. Aí está na hora de pegar e explodir através do seu clamor. Porque você não dobra os mais joelhos. Você está de pé, clamando a Deus. Então veja a diferença de você dobrar os joelhos, né, com suas orações, e ficar de pé diante de Deus com seu clamor. Agora tem uma outra coisa que eu acho muito bacana chegar e dizer: uma conversa com Deus, uma conversa de intimidade com Deus. Lembrando que a conversa, o clamor, ela tem tudo a ver com uma oração, só que cada um de um nível diferente. Uma conversa com Deus já é um nível mais totalmente diferente. Quando você é uma pessoa que resolve conversar com Deus, uma conversa com Deus, você não vai pedir pela família, você não vai pedir por ninguém, e muito menos para você. Você simplesmente tem alguma coisa para falar e precisa falar com alguém. O que você faz? Você vai chegar na presença de Deus, você vai dobrar os seus joelhos e dali você começa a falar alguma coisa. Por exemplo, teve casos aí, eu vou falar, parece ser banal, mas me trouxe grandes resultados. Esses tempos aí andei discutindo, de bobeira, a gente fica discutindo com as coisas de Bíblia e tal, num grupo de WhatsApp, né? Aí o que aconteceu? Chegou aqueles momentos lá que a gente tava, não sabia mais o que falar. Porque se a gente continuar discutindo demais, a gente acaba tornando, puxando o lado espiritual, deixando de lado e virando parte carnal. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, né? Não tinha mais nada o que fazer, desliguei o celular, botei para carregar, né? E eu pensei comigo: eu vou conversar com Deus. Eu não vou orar, eu vou conversar com Deus. Aí eu entrei no meu carro, porque é onde eu faço as minhas orações, dobrei os meus joelhos, né? E simplesmente falei: Senhor, ó, lá no grupo WhatsApp, lá, tá assim, assado. Eu comecei a falar desta forma. Eu comecei a conversar com Deus, tudo que estava escrito ali, tudo que eu falei e tudo que falaram. E aquela conversa, ela foi saindo mais e mais conversa de dentro de mim, sabe? Foi tipo tendo fruto, foi tendo uma produção diferente, digamos assim. Sabe? É totalmente diferente. Quando eu percebi, eu já estava 1h30 na presença de Deus sem perceber. E aquela conversa foi gerando. Eu comecei uma conversa de um WhatsApp com Deus e acabei, de repente, daquela conversa foi saindo algo que, de repente, quando eu estava falando com Deus, eu comecei a falar até do Brasil. A conversa com Deus, sabe como que é uma conversa com Deus? É, digamos assim: hoje eu vou na casa do meu amigo. Eu não vou na casa do meu amigo emprestar dinheiro. Eu não vou na casa do meu amigo emprestar um jogo do Xbox ou de um PlayStation. Eu não vou na casa de um meu amigo emprestar o seu computador ou um pendrive. Não, eu vou na casa do meu amigo para me conversar com ele. E o que acontece? A gente vai lá, a gente senta e a gente começa a conversar. E daquela conversa sai vários tipos de assunto.
Então, às vezes, a gente tem assuntos sobre futebol, assuntos sobre filme, né? E ali começa a ter uma conversa com outra, vai tendo concordância e também discordância. É uma conversa. Assim é com Deus. Assim é com Deus. Eu, na verdade, meu amigo, quando eu me converti realmente a Deus, eu tive que fazer as minhas orações com súplicas e lágrimas. Eu tive que sangrar os meus joelhos, ralar os meus joelhos. Mas também eu tive que clamar a Deus, porque eu não sabia mais o que fazer. Então foi aquele momento que eu, com 1 ano e meio que eu estou convertido, que me entreguei realmente a Cristo Jesus. Desse 1 ano e meio eu fiz apenas 3 clamor, e os 3 clamor foram ouvidos. E esses 3 clamor que Deus me respondeu, apenas Deus me respondeu com 3 dias. Mas os outros, meu amigo, minha amiga, Deus me respondeu na hora. Na hora eu tive. Sabe que você vai lá e clama, e aí quando você volta, você olha assim, caramba, Deus desceu aqui, Deus me respondeu. Então Ele tem ouvido os meus clamores. Então teve momento que daí eu comecei até a conversar com Deus. Então há orações que você vai fazer oração, você faz propósito de oração. Não, vou fazer um propósito de oração em prol ao fulano, em prol a isso, em prol aquilo. Agora, uma conversa com Deus não tem petição nenhuma. Você simplesmente vai conversar, você vai simplesmente dedicar 1 hora, 2 horas conversando com Deus. E quando você entra para conversar com Deus, meu amigo, minha amiga, tem algo muito bacana que acaba acontecendo. E isso tem acontecido comigo. Eu não sei se acontece com as demais pessoas, com alguns pastores, ou quem serve a Deus. Eu não sei se é igual, né? Mas quando eu estou conversando com Deus, conversando, não orando e nem clamando, mas quando eu estou numa conversa com Deus, chega na metade, quase no final daquela conversa, vem na minha mente sempre um livro, um capítulo e um versículo. Que quando eu encerrasse aquela conversa, quando eu entregasse aquela conversa a Deus, quando eu chegar e falar só, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter conversado comigo. Aí eu vou lá, eu abro a Bíblia, depois que eu encerro tudo, certo? Antes de sair do meu joelho, ali mesmo já abro a Bíblia de joelho, porque a minha Bíblia fica do lado, certo? E eu abro ali e Deus me responde através da palavra. Mas já houve casos também de ver o versículo, o livro na minha cabeça, né? Aí de repente eu leio ali e não entendi coisiça nenhuma. Mas uma coisa eu posso dizer, que naquela hora esse versículo não teve serventia nenhuma. Mas teve uma grande situação que daí Deus me fez lembrar daquela noite que eu li aquele versículo. E era o momento de fazer o uso daquela palavra. Então, meu amigo, minha amiga, eu estou passando algo muito maravilhoso. A forma de você ter uma intimidade com Deus é através da oração. Não é através de rezas. Você pode até fazer o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Não duvido nenhuma dessa oração, que ela é uma oração poderosa. Mas a oração mais poderosa do que esta que o Senhor Jesus nos ensina é aquela que sai de dentro do seu coração. Mas, Gerdau, eu não sei falar, eu gaguejo, eu falo errado. E daí? E daí se você gagueja? E daí se você fala errado, meu amigo? Porque Deus, ele não vai querer, Ele não vai te abençoar porque você fala bonito. Muito pelo contrário. A partir do momento que você está dobrando o joelho e conversando, ou falando com Deus, ou clamando a Deus, juntando tudo, orando a Deus, digamos assim. Sabe aonde, no que Deus está te olhando? Ele não está olhando para a sua boca. Ele está olhando para o seu íntimo. Ele está olhando para o seu coração. Deus, ele já sabe de tudo.
Deus, ele já sabe que daqui a pouco eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Ele já sabe o que eu vou pedir. Ele já sabe qual é o meu cardápio através da minha oração. Ele sabe que eu vou dobrar os joelhos, eu vou orar pelo presidente, porque eu oro pelo meu presidente. Eu vou orar pelos meus amigos, porque eu oro por todos os meus amigos. Eu vou orar pelos meus colegas de trabalho. Eu vou orar também pela minha família, né? Oro pelos meus vizinhos. Vou orar até pelas pessoas que não conheço. Então há um cardápio, entendeu? Há um cardápio dessas orações. Agora, quando eu vou conversar com Deus, é outra história. Então, por isso, meu amigo, minha amiga, por isso, entregue sua vida em orações a Deus. Entregue sua vida em oração ao Senhor Jesus. Tudo será respondido na medida certa. Tudo será correspondido através das suas orações. Você não pode ficar afligido que você não foi atendido. Você foi atendido sim. Você foi. Você foi atendido. Você precisa de ajuda. Os seus amigos te abandonaram. Ninguém está nem aí com você. Ninguém te dá um A por você. Aí é hora de você dobrar os joelhos, chorar na presença de Deus. Porque Deus, ele valoriza muito o ser humano. Deus, o Senhor Jesus, ele te ama. Ele nos ama. E a única forma de a gente ter uma intimidade com Deus é através da oração. É através da sua entrega, do seu sacrifício em oração. Aqueles que fazem barganha com Deus, esfregam o envelope praticamente na cara de Deus, gritam em plenos pulmões, mas eles gritam da boca para fora. Porque quando o negócio vem lá de dentro, é imediato. O clamor é de imediato. Então Deus, ele realmente responde às nossas orações. Então faça essa prova. Faça essa prova. Mas eu faço as minhas rezas, Gerdau, meu amigo, minha amiga. Eu posso ser sincero com você. Posso ser sincero. Reza é um ato religioso. Reza é um ato repetitivo demais. Deus não se agrada com coisas repetitivas. Entendeu? Você tem que fazer oração. Oração. Ah, Gerdau, mas eu faço o Pai Nosso todo dia. Não faça, não precisa fazer um Pai Nosso todo dia. Faça a sua oração, do seu jeito, aquilo que está de dentro de você. Tem coisas que Deus sabe que está de dentro de você, mas Ele quer ouvir da sua boca. E aí você guarda para você, você pode fazer o Pai Nosso, mas aquilo que é para você falar para Deus, que Deus já sabe, você não fala. Você não fala. Já viu aquela, por exemplo, assim, já viu aquela coisa assim, que o chefe está sabendo, né? O chefe está sabendo que digamos assim, deixa eu ver, explicar mais ou menos. O chefe está sabendo ali que o camarada precisa de aumento. Alguém chegou e buzinou lá, o chefe, o Gerdau está precisando de aumento. Mas ele está sabendo. Mas você acha que ele vai dar um aumento pro Gerdau só porque ele está sabendo? Qual é a atitude que o chefe quer do Gerdau? Que o Gerdau chegue até ele e converse com ele. Passa a situação, né? Conta a situação, mostra os motivos, por que você quer um aumento. Assim é o Senhor Jesus. Ele sabe tudo.
tudo sobre você. Ele sabe da sua angústia, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua aflição. Ele sabe. Só que, como a gente tem um livre-arbítrio, como a gente é livre, temos espontâneas vontade, o que acontece? Você tem que chegar até Deus e expor a situação. E à medida que você está expondo a situação, Deus já está resolvendo as coisas. Coloque em prática a oração. A oração da fé. O clamor da fé. Uma conversa de intimidade com Deus. Se você não consegue fazer esse tipo de coisa, faz um experimento hoje. Faz esse experimento. Você não precisa ser uma pessoa que tem que estar dedicada à oração o dia todo, não. Não. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu, por exemplo, quando eu oro quando eu acordo. Quando eu vou acordar, eu oro a Deus. E quando eu estou em casa, eu oro a Deus quando eu acordo. E às vezes demora a orar a Deus, sabia? Então, Deus já coloquei para mim no meu coração. Eu vou orar 3 vezes ao dia. Pelo menos uma na metade do dia e outra antes de dormir. Antes de fazer essa transmissão, eu fiz uma oração a Deus. Para Deus abençoar vocês. Antes dessa oração, eu já tinha feito uma outra oração lá atrás. A qual eu falei para Deus abençoar, que hoje eu quero fazer uma transmissão ao vivo, falando com relação à oração, que era o que Deus colocou para mim. Essa mensagem que eu estou passando para você, eu recebi do Deus, sabe como? Trabalhando. Trabalhando, eu vou lá, sento na máquina, naquele momento de classificação, que eu trabalho numa empresa, e aí eu fico classificando, então ali às vezes eu fico em silêncio, e aí Deus vai falando comigo ao meu coração. Então aquilo ali eu vou alimentando, aí eu chego em casa, faço a minha oração também, aí eu vou preparando, começo a ler a Bíblia, eu leio a Bíblia naquilo que foi passado para mim, e sai tudo isso daí, tudo através da oração. Então, para encerrar, meu amigo, minha amiga, para encerrar, eu falo para você, dobre os seus joelhos, ore a Deus, conte tudo para Deus o que está acontecendo com você, qual é a sua dor, qual é a sua aflição, quais são os seus problemas, conte tudo para Deus. Tá certo? Aproveitando essa transmissão ao vivo, se vocês for verificar o meu Facebook e alguns grupos do Face, eu mandei uma imagem, né, pedindo para que as pessoas deixassem seus nomes para que eu pudesse colocar aqui nesse caderninho pequenininho aqui, ó, caderninho pequenininho, para mim colocar o nome das pessoas, para mim orar por essas pessoas. Pra você ter uma ideia, eu comecei agora esse caderninho, então as primeiras pessoas citadas aqui no caderninho é minha família. E depois da minha família, apenas um amigo meu mandou mensagem para colocar o nome dele e da família dele, eu coloquei. E ainda aqui, tem, pra você ter uma ideia, eu vou até mostrar aqui, ó. Até o nome do presidente, eu coloquei abaixo da minha família, eu coloquei o nome do presidente, só para você ter uma ideia que eu vou estar orando por ele. Estão vendo aqui, ó, lá, aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, tem uma lista aqui do nome da minha família, ó, da minha família, né? Já embaixo coloquei o nome do Bolsonaro. Ele pediu? Não, ele não pediu, mas ele precisa das nossas orações. Então, quando eu estiver orando pelo Bolsonaro, eu também estou orando pela nação, certo? E também alguns nomes eu vou colocar por conta própria, de alguns pastores que eu conheço, vou colocar até por conta própria. Mas eu gostaria, se você quer ter o seu nome inscrito nesse caderninho de oração, eu gostaria que você escrevesse o nome da sua família.
Você pode ir lá no Mensage, fica até mais fácil para mim no Mensage, porque tem gente que quer escrever no comentário, no vídeo, e às vezes a gente acaba se perdendo nos comentários. Vai lá no meu Mensage, me procure lá no Mensage. Vai lá, ó, escreve o seu nome, o nome da sua família, escreve o nome de quem você quiser, para que eu possa orar, tá certo? Porque, ó, essa palavra é muito bacana, ela nos diz bem assim, ó, admoesto-te, pois antes de tudo que façam preces de orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, certo? Então eu quero fazer isto por você e pela sua família, tá certo? Então me procura no Mensage. Vai lá, às vezes eu não pode estar online, mas só você escrever ali, que daí eu mesmo vou ler, eu mesmo vou copiar, eu mesmo vou escrever, certo? E aí eu vou estar orando para você. Você pode também escrever aí no comentário, também, claro, você pode escrever também o seu nome e o nome da sua família, tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês cada vez mais abundantemente. Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, eu vou falar com relação à fé. Tem uma coisa que eu achei muito importante, que existe dois tipos de fé, que é uma fé positiva e uma fé negativa, certo? Mas tudo é fé, tá certo? Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma noite totalmente abençoado em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.